Eu tenho uma palavra, eu acredito que, a não ser que o Espírito Santo conduza de outra forma, uma palavra breve, mas uma palavra ao seu coração, uma palavra intencional. Quem me conhece sabe que tudo que eu faço tem uma intenção. Eu não faço nada porque eu tenho que pregar, eu tenho que fazer. Eu sou uma pessoa que eu faço as coisas intencionais, porque quando Jesus veio à Terra, ele foi intencional, ele tinha uma intenção. Ele não veio aqui porque, não tem ninguém para ir lá falar com a humanidade, morrer pela humanidade. Coitadinho de mim, então eu vou. Não, ele tinha uma intenção, eu vou, porque eu quero fazer, eu quero cumprir, eu quero morrer por eles, eu quero que eles tenham vida em abundância, então eu vou me entregar. E hoje a minha intenção é que você saia daqui, entendendo que Deus te escolheu. A minha intenção com essa mensagem, lógico que a minha intenção só é minha porque eu acredito que ela primeiro foi de Deus. Foi Deus que me deu essa palavra, então eu quero compartilhar. Porque eu acredito que a intenção de Deus é sair, que você, cada um de nós na verdade, porque antes da palavra falar aí, já falou aqui, nós venhamos a sair daqui, entendendo que cada um de nós foi chamado por Deus. Cada um de nós foi nomeado por Deus. Cada um de nós está aqui porque Deus nos escolheu. E Deus é intencional com a escolha. E esse capítulo, de 1 Samuel 16, nós vamos ler. Se conecta aí, abre a sua Bíblia. Nós vamos ler o versículo 1 do capítulo 16. Pessoal que está em cima, vai escutando. Versículo 1, versículo 7 e depois 10 em diante. 1, 7 e 10. Vamos lá? Aqui nós temos na versão NAA, para você se conectar, tá bom? Acharam? Diga amém. Fica aí, feche teus olhos com a sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra fale conosco. Muda, Senhor, a nossa forma de pensar, a nossa forma muitas vezes de sentir e de agir. Meu Deus, que essa palavra venha atingir o objetivo dela, que é transformar a nossa mente para um novo tempo, os nossos sentimentos para um novo tempo e as nossas ações a partir disso para um novo tempo. Meu Deus, que essa palavra fale profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vou ler aqui no telão. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê com o exterior, porém o Senhor vê o coração. 10. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unjam, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Gente,
Leia esse capítulo inteiro. Se você tiver juízo, leia esse capítulo. Esse capítulo, ele é extraordinário. O Senhor, ele chama o homem de Deus daquela época, Samuel. O homem que tinha conexão direta com ele. E dá uma ordem para ele. Deus manda Samuel, o profeta, ungir o próximo rei. Isso porque ele tinha rejeitado o antigo rei Saul. E como você viu aqui em alguns versículos que nós lemos, Samuel, ele obedece. Estou fazendo um pouco do contexto para você entender a história. Samuel então se levanta e vai com a direção de Deus até a casa de Jessé, a pessoa no qual Deus tinha determinado que de lá sairia o próximo rei. E esse texto, ele é grandioso. Eu acredito que até quem não conhece a história conseguiu entender aqui. Samuel chegou à casa de Jessé e vem um filho, vem outro filho, os homens fortes, poderosos, treinados para a guerra, homens valentes. Eu imagino, sabe aqueles? Passou um, Deus falou não é, passou outro, não é, não foi, acabou. Samuel então pergunta para o dono da casa, para Jessé: acabou? Deus falou para eu vir aqui? Acabou os filhos? Não, tem mais um, lá no pasto, apacentando ovelhas. Insignificante, né? Ele não usou a palavra, mas quem entende, entende. Não tinha aparência de guerreiro, não tinha espada de guerreiro, não tinha postura de guerreiro, não era treinado para ser valente e nem guerreiro. Era um pastor. Ele pastoreava ovelhas. Não tinha aparência como os irmãos, mas ele tinha algo que de repente os irmãos não tinham. Ele tinha conexão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E tinha algo que Deus valoriza. Em todos os tempos, seja na época de Davi, que seja na época do Novo Testamento, que seja até hoje, Deus valoriza um coração quebrantado. Amém? Deus valoriza. Deus olha e se conecta com corações quebrantados. Primeiro tema da nossa mensagem hoje. Primeiro item. Deus rejeita a aparência, mas procura coração. E quando eu falo de coração, não é gente sentimental. Sabe aquela pessoa que chora? Eu também sou muito chorona, não é sobre isso. É coração tratável, coração ensinável, coração quebrantado. Os irmãos tinham aparência. Davi tinha coração quebrantado. No versículo 7, coloca o 7 aí, quem tiver para nós, se der para pôr. 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura. Os valentões. Porque eu disse não para eles. Porque o Senhor não vê como o homem vê. Sabe, irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu até escrevi aqui: um novo tempo não será liberado por quem parece pronto, mas por quem é
tratável. Os irmãos de Davi aparentemente estavam prontos. Tinha aspecto de quem estava pronto. Espada, corpão. Uau, se eu fosse lá, com certeza ia bater o olho no primeiro e ia falar, esse aí isso aí pra guerra que for, já vai enfiar a espada no bucho, já mata quem tiver na frente. E Deus fala, não. Um novo tempo é o ano que nós estamos vivendo. Deus não está chamando pessoas que aparentemente parecem prontas. Deus está chamando pessoas que intimamente são tratáveis para ficarem prontas. Em nome de Jesus, entenda isso. Se você é uma pessoa que não é tratável, eu já vou te dar um conselho. E esse conselho primeiro foi para mim. Eu não falo com arrogância e prepotência. Quando eu vou ministrar uma palavra, eu olho para mim e falo, Deus, se eu não sou tratável, me trata. Porque eu não quero ser hipócrita o suficiente para chegar a falar para meus irmãos, irmão, se você não é tratável, você não será usado por Deus. Você pode ter aparência de crente, aparência e roupa de crente, Bíblia de crente na mão, livro de crente na mão, mas se o coração não for tratável, ensinável, coração que quando ouve Deus, mesmo que não entenda, fala, Senhor, eis-me aqui, mesmo que pareça loucura, fala, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está falando, mesmo que é contrário à minha vontade, mesmo que doa em mim, mesmo que doa no meu bolso, mesmo que doa na minha carne, eu farei o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando, o que o Senhor está direcionando. Isso é coração tratável e é a primeira coisa que Deus espera da igreja. Vamos profetizar? Erga a mão e fala assim, o meu coração é tratável. Eu sou sensível ao que Deus fala. Aplauda Jesus. Aplauda mesmo, porque o novo tempo foi inaugurado nessa igreja. O novo tempo que começa em corações que deixa Deus tratar. Deus trata a hipocrisia, Deus trata a mentira, Deus trata a ignorância, Deus trata o nariz empinado, Deus trata aquilo que precisa tratar. E por que muitas pessoas não sempre estão do mesmo jeito? Porque não são tratáveis. Esses Deus rejeita. E diz, pode ter aparência, vai. Pode ser bonito, vai. Pode ter, vai. Aí chegam lá, que você fala, ih. Aí Deus olha lá e fala, nossa, tudo que eu ensinar ele vai aprender. Tudo que eu direcionar ele vai fazer. Olha o coração dele. Vem. Irmãos, que você seja esse vem, em nome de Jesus. Que Deus aponte para você hoje e fala, vem, e você fala, tô aqui. É comigo esse negócio. É comigo essa palavra. Amém? Segundo ponto da nossa mensagem. Davi foi ungido antes mesmo de ser visto. Davi estava no pasto, mas Deus já sabia que era ele. Às vezes, irmão, você não está aqui em cima do púlpito como eu, todo mundo me vendo, mas eu quero te contar um segredo. Mesmo que eu não te veja, Deus já te viu. E não se engane. Mesmo que eu nunca veja, mesmo que o pastor nunca veja, mesmo que o teu pai, a tua mãe nunca veja, mesmo que o teu patrão aparentemente não te veja, eu quero te dizer uma coisa: se Deus tem um trono para você, um lugar de liderança, e seja em qualquer lugar, na sua família, no seu trabalho, dentro do seu ministério, onde for, você pode colocar o teu coração à disposição, porque Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não fica aí, sou tão pequenininho. Deus está lá preocupado se você é pequeno. Cheguei agora na empresa, quem sou eu? Ei, Davi era o piorzinho em aparência. Porque assim, se você continua lendo o texto como nós lemos, o pior de aparência é porque Davi era bonito, era jeitosinho. Naquela época isso, irmãos, estava fora de questão. O que mandava na época eram
Certo? Então um pouco contrário, né, do que nós estamos vivendo hoje. Davi estava no campo, invisível aos homens, mas visível àquele que pode todas as coisas. Ninguém na minha casa me vê, como serei? Ei, os olhos de Deus estão em toda parte. Se serve de consolo para você, eu sou uma das mais novas da minha família. Sou eu e a minha irmã mais nova. Fui criada no sítio, mas no sítio, com galinha, com porco, roça. Eu nunca trabalhei na roça, graças a Deus, Deus é bom comigo. Mas os meus irmãos trabalharam, mas eu morei na roça. Eu fui criado sozinha, eu não tinha amigos. A minha amizade era eu e eu, não tinha. Eu estudei em escolinha, não sei nem se vocês sabem o que é isso, a maioria nem sabe, escolinha de sítio. Era uma sala para 4 salas, para 4, uma professora para todo mundo, tia Zazá. Improvável. Ninguém vê, mas Deus vê. Nem eu via. Pensa que eu via eu aqui um dia, fora de cogitação. O negócio era outro. Vocês entendem? Você pode estar falando assim, pastora, mas você tem oportunidade de estar em cima do altar. Se engana. Deus não vê altar, Deus não vê plataforma, Deus não vê aparência, Deus vê coração. Seja sensível ao que Deus está ministrando na tua vida, e Deus vai te levantar na tua família como o maior da sua casa, o evangelista da tua casa, aquele que vai levantar com intercessão. Quando eu falo de maior, gente, não é aquele que vai pisar nos outros, não é aquele que vai ser maior e de repente os outros vão ser insignificantes. Não é isso. Deus pode te usar em qualquer coisa, em qualquer área. Deus pode usar você como intercessor da sua casa e você ser aquele que ganha a sua família para Jesus. Deus pode também te levantar a ser famoso no Brasil e no mundo, em Rio Preto, sei lá. Deus pode, se Ele quiser, se for plano dEle. Mas Deus está levantando pessoas aqui hoje que se sentem insignificante. Eu venho dizer para você que se sente insignificante, em nome de Jesus. Esse é seu sentimento e não é o de Deus. E os seus sentimentos te traem. Mas o sentimento de Deus para com você é: você é meu filho amado, e se o seu coração estiver em minha presença, eu te levanto para fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Nós não somos tão pequenos, nós somos grandes porque somos filhos. Amém? Deus é fiel, e quem estiver na presença do Senhor, mesmo que ainda esteja no campo, no pasto, Deus pode te colocar no governo, Deus pode te colocar no palácio. A Bíblia não fala somente sobre Davi. Quando nós olhamos para um outro personagem, não vou falar a história dele, mas com certeza você conhece. Nós vemos o pequeno José, da cisterna a governador. Irmãos, com aquele monte de irmãos poderosos, Deus levanta o pequenininho, o insignificante, o menino da cisterna, para ser governador do Egito. Hoje Deus chama a nossa atenção para nós pararmos de ficar achando que nós somos uns coitadinhos. Esses dias eu falei na vigília, hoje de manhã eu falei na reunião de liderança. Se você não veio, você perdeu. Falei algo muito importante, muito importante. Deus tem levantado a igrejeada para ser referência. Você pode dizer amém? Você pode falar, mas a igrejeada é tão pequenininha. E eu tenho novidade para te contar. Deus não vê tamanho, Deus vê coração, Deus vê intenção. Quem é igrejeada aí, diga amém. Então Deus tem colocado você em Rio Preto para ser referência. Entendedores entendem o que eu estou dizendo. Deus tem levantado você como referência de evangelho nessa cidade. Toma posse disso, em nome de Jesus. Terceiro ponto:
A liderança de Davi não era perfeita, mas era quebrantada. Amém? A liderança de Davi não era perfeita. Você pode falar assim: pastor, eu erro tanto, como Deus pode me usar? Eu escorrego tanto, como Deus pode me usar? Eu estou andando de boa, de repente eu caio, como Deus pode me usar? Eu vou te provar como Deus pode te usar. O próprio Davi, capítulos seguintes, ele então está no trono, e lá no trono então, ele erra, ele peca. Ele vai lá e adultera. Ele vai lá, não se contentando, mata. Esses dias eu falei essa semana no devocional. E aí? Ele adultera. Ele manda matar. E ele cai de cara no pó, pedindo perdão, se arrependendo. Entende a dinâmica do homem que Deus usa? Ah, pastor, você está falando para a gente pecar, então que Deus é bonzinho? Não. Não entenda errado a minha mensagem, que fique bem gravado isso no seu coração. Mas se errou, cara no pó e fala: Senhor, eu errei. Coração quebrantado, pede perdão. Coração quebrantado, bota a cara no pó e fala: Senhor, como pude eu? Mas o Senhor também é Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus que nos cata pela mão e diz: levanta. Irmãos, muitas vezes nós erramos e ficamos a vida inteira: não posso fazer mais nada não, errei. Eu fiz isso com a minha mulher, eu fiz isso com o meu marido, eu fiz isso lá na igreja, nossa, eu fiz isso lá no meu trabalho. Nossa, agora esconde de Deus. Quero te dizer algo: se você está com sentimento de errei, pequei, não sou digno de nada, vou falar uma coisa bem séria para vocês, irmãos. Não é sobre dignidade, porque ninguém é digno aqui não. A começar na minha pessoa. Se estamos aqui, é porque a misericórdia dele nos alcançou e nos quebrantou a tal ponto de dizermos: Senhor, me conserta, me perdoa, faz de mim esse vaso regaçado de novo. Deus tem essa capacidade, irmãos. Salmo, se der para colocar aí no telão, Salmo 51:17, por favor. Deus, Ele usa Davi não pela perfeição e diz: você é um homem segundo o meu coração, mas porque Davi tem a capacidade de olhar e falar: meu Deus, eu errei. Meu Deus, eu adulterei. Meu Deus, eu mandei matar. Meu Deus, eu prostituí. Meu Deus, eu falei mal. Meu Deus. E ele de cara no pó se arrepende. Salmo 51:17. Não sei se dá para trocar. Sacrifício agradável a Deus é o espírito, o quê? Quebrantado. Coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado, contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Nunca foi e nunca será sobre perfeição, mas é coração quebrantado. Coração quebrantado. Coração quebrantado e contrito. Foi assim com Davi e será comigo e com você. Tem a capacidade de reconhecer seu erro? Então vai com força. Porque Deus, Ele é perdoador. Perdoador. Quarto e último ponto para a nossa reflexão na mensagem de hoje. Davi nos ensina que no novo tempo Davi nos ensina que no novo tempo exige mente transformada. Para viver o novo tempo de Deus, para viver coisas novas, para viver
na presença do Senhor, para ser honrado, para sair do pasto, para viver no palácio, nós precisamos de mente transformada. Diga amém. Mente transformada. A mente, aquilo que você está pensando, tem o poder de direcionar os seus sentimentos. Quando você pensa, você já imediatamente começa a sentir. E quando você sente, você transforma os seus sentimentos em ação. O que você está querendo dizer? Nós precisamos mudar. E é uma luta. Escuta o que eu estou te falando, mulher, esposa, homem, marido, filho, mãe, pai. Transformar a nossa forma de pensar, como diz Romanos 12:2, é uma luta. Porque nós pensamos algo e nós cauterizamos isso em nossa mente. Exemplo bem simplesinho. O que eu estou querendo dizer? Vamos pegar o exemplo de nós mulheres. A gente olha para o nosso marido e a gente pensa algo a respeito dele. Pensa qualquer coisa a respeito dele, uma coisa ruim. Uma coisa que você não gosta. Meu marido é relaxado. Nossa, que homem relaxado. Nossa, mas é muito relaxado. Nossa. E a gente fica com esse pensamento. Meu marido é relaxado, meu marido... Pensa qualquer coisa, estou falando isso. Meu marido é relaxado. Relaxado, deixa a calça no sofá. Sapato, meia. Ai, que homem relaxado. Ai, que homem relaxado. Ai, que homem relaxado. Escute. A mente transformada, esse é um exemplo simples de coisas, né, gigantescas que você pode pensar. A mente transformada, ela requer de nós uma mudança. Quando nós olhamos para o nosso marido, que é relaxado. E nós mudamos a forma de pensar a respeito dele. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu preciso, se eu quero viver um novo tempo com meu marido, eu preciso largar de ver ele como um homem relaxado. Porque ele pode trazer um buquê de flor, ele pode fazer o almoço, ele pode te levar para a viagem. Mas a hora que você chegar, você vai ver o quê? Um homem relaxado. Porque a mente está cauterizada. A mente não quer viver a viagem, a comida. Ou a pessoa boa que ele é. A nossa mente está cauterizada. Vocês estão me devendo uma, viu, irmãos? Ao que sair ali, nós combinamos antes do culto aí, os irmãos. Entendem? Para viver um novo tempo na nossa família, eu dei um exemplo bobinho, bem simplesinho, mas para você entender, você precisa começar a mudar a forma de pensar. Então, no lugar de ver um homem relaxado, você tem que começar a ver um homem de Deus. Mas ele bebe, ele fuma, esse viciado dos infernos. Parece o capeta, parece o Zé Pilintra. Essa desgraça. E estou falando isso, irmãos, porque não... Ai, mas você fala... É a verdade que a gente ouve. Então a gente tem que começar a mudar a forma de pensar. Eu estou vendo um homem relaxado. Eu estou vendo um homem que bebe, um homem que fuma. Mas eu preciso começar a mudar a minha mente, se eu quiser ter um casamento restaurado. Vamos mudar para os filhos. Meu filho é um burro. Não aprende nada. Essa desgraça desse menino que não sossega. Não para um minuto esse inferno. Pastor, o que, irmão? Vocês estão escandalizados com coisa que a gente ouve tão comum nas famílias crentes? Isso que eu só falei as coisas que dá para falar em cima do púlpito. Porque o resto é mais chulo ainda. Se você quer ver um menino cursando uma faculdade, se você quer ver seu filho sendo governador do Egito, o que você quer ver teu filho? Precisa mudar a forma de pensar. Mas ele tem 5 anos.
Mas é a forma que você vê hoje molda o futuro dele. O capetinha, o burro, o ignorante, o menino arteiro, ele precisa ser visto como? O que você quer que ele seja? Forma de pensar. Forma de pensar. Os meus filhos odeiam que a gente dê exemplo deles em cima do altar. Mas eu sou obrigada. Bem rapidinho. Meus filhos odiavam fazer piano. O Jonathan deu um trabalho, eu estava até comentando ontem. Deu um trabalho para fazer 9 anos de piano. Tinha dia que eu chorava. Chorava para ele estudar. Chorava literalmente. Às vezes chorava na frente dele e às vezes chorava escondido. O Juan também deu trabalho, mas deu menos até. Está me devendo uma, Juan. Eu vou te cobrar isso hoje. O que eu estou querendo dizer? Eu poderia ter cauterizado a minha mente. Inferno de uns meninos encapetados. A gente paga esse inferno dessa escola caro, gente. Caro, 9 anos de piano cada um. Para esses encapetados não querer estudar. Eu poderia ter pensado isso. Mas eu nunca pensei. Ficava triste. Dava agonia de vez em quando, lógico. Mas eu ficava imaginando o Jonathan na formatura, ele tocando numa banda. Aí depois, quando ele se formou, o Juan, gente, o dia que ele se formou lá no teatro, tocando naquele piano, pensa alguém empoderada. Também, gente, fiz 9 anos de piano com o menino, vocês querem o quê? O Juan se forma esse ano no piano, depois de 9 anos. Ser orgulhosa? Lógico que sou. E não tira meu direito, não. E se você não é orgulhoso dos teus filhos, gente, encara a verdade aí, seja. Pelo amor de Deus, se tiver orgulho dos teus filhos, você vai ter orgulho do quê? O que eu estou querendo dizer? Poderia ter olhado para eles. Tinha dia que eu tinha vontade de quebrar eles no porrete. Verdade, vontade de bater neles. Aí você falava assim, então desiste. Não, eu comecei até aqui, agora eu termino. Deixa a escola para lá. Não, já fiz 3 anos, já fiz 5 anos, agora eu vou acabar. Eu falava, então é sobra. Estou querendo dizer algo bem simples com o meu exemplo. Depois eles vão cobrar caro desse exemplo. Muda a sua forma de pensar a respeito de qualquer coisa, se você quiser viver um novo tempo. Hoje de manhã falei para a liderança, gente, não gosto de tudo da igreja não. Tem coisa que me irrita nessa igreja. Tem coisa que me irrita em você. Assim como tem coisa em mim que te irrita. Às vezes a forma de eu falar, às vezes a forma de eu agir, às vezes a forma de eu não te abraçar como você queria, o sorriso agradável que às vezes eu não tenho. O que não te agrada? Monte de coisa. Bota no joelho e fala, Senhor, muda a minha forma de pensar. Me ajuda a mudar essa pastora. Me ajuda a mudar esse grupo de louvor. Me ajuda a mudar essas goteiras de igreja. Eu não gosto desse templo. Me ajuda a mudar. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Muda a forma de pensar. Quando você pensa em coisas novas, você começa a sentir coisas novas. Quando eu tinha raiva com os meus filhos, não queriam estudar o piano que eu queria tanto. Aí eu me conectava, falando, não, daqui uns anos eles vão se formar e eles vão agradecer a gente porque a gente lutou ali com eles. Aí eu começava a sentir paz, começava a sentir alegria. E a minha alegria falava, não, continua, Carla. E eu levava, eu buscava, eu cuidava, eu pagava. E vamos, porque o que você pensa vai gerando sentimentos. E seus sentimentos vai gerando ações. Então pensa que os seus filhos vão conseguir. Pensa na universidade, pensa seu filho chegando a ser médico. Pensa no seu marido convertido. Pensa na sua igreja. De que jeito que você quer? Pensa, porque isso vai dando sentimento em você. E o sentimento vai gerando. Nossa, que legal, então eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Eu vou pagar a escola. Eu vou levar eles, eu vou buscar. Isso me custa muito, mas eu vou. Porque eu começo a mudar a forma de pensar. Eu sei, eu conheço várias histórias dentro da igreja. Que tem pessoas que devem estar falando assim, verdade, pastora, porque eu já fiz isso. É verdade, pastor, eu olho alguns rostos aqui e eu falo, é verdade. Porque quando eu queria desistir do meu marido, eu comecei a mudar minha forma de pensar a respeito dele. E isso foi gerando amor de novo.
Irmãos, que você começar a olhar para o seu marido e ver os defeitos dele, eu falar a verdade, não fica mais ninguém casado. Se os homens começarem a olhar para as mulheres e ver só os defeitos que a gente tem, gente, só vai ser divórcio, até dentro da igreja. Por quê? Quando a gente começa só a olhar defeito, isso vai gerando em nós um sentimento horrível. E o próximo passo é agir em relação a esse sentimento. Amém? Então eu quero que você pense sobre isso. Salmo 51:10. Voltando nesse ponto, Davi nos ensina que um novo tempo, ele é inaugurado por uma mente transformada. Começa a mudar a sua forma de pensar. Alunos, começa a ver a escola com outros olhos. Não gosto de estudar não. Muda, pelo amor de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, Jesus, dentro de mim um espírito inabalável. Precisa de mudança, irmãos. Nosso interior precisa ser mudado para nós sermos usados para a glória de Deus. Se nós queremos viver coisas novas, nós precisamos permitir que Deus nos transforme para sua glória. O pessoal do louvor pode subir, por favor. E Davi vem nos ensinando algo tremendo nesse dia. Deus unge coração, Deus trata caráter e Deus usa quebrantados. Amém? Vou repetir. Deus unge coração, Deus trata caráter e Deus usa quebrantados. Você é uma pessoa tratável, quebrantada? Quer viver coisas novas? Precisa começar em você. Feche teus olhos e fique de pé. Quero orar com você.